Pessoal, vamos começar então a nossa aula. A gente vai começar aí a aula 6, no livro 2, né? Biologia 2 do SAS aí, tá? Aula passada nós vimos sobre angiospermas, né? Sobre os vegetais superiores. Nós vimos então as formas que eles utilizam para a reprodução. Nós vimos o que define então o vegetal superior. Nós vimos então a condição deles produzirem frutos. E dentro do fruto, nós temos, então, a partir daí, as sementes. E saindo agora desses vegetais, esses grupos taxonômicos que nós estudamos, tanto as briófitas, quanto as pteridófitas, quanto as gímenos, quanto as angiospermas. Agora a gente vai para os tecidos, tá? Nós saímos da taxonomia, da classificação, e agora nós vamos para os tecidos vegetais. Vamos estudar um pouquinho sobre citologia vegetal e vamos estudar um pouquinho sobre fisiologia vegetal, inclusive a histologia, e depois a gente começa já simultaneamente a fisiologia. Eu coloquei para vocês aí um resumo, tá, de slides referente a essa aula e a aula que vem. Nós vamos ter outro resumo, para facilitar para vocês acompanharem aí. E vocês estão enxergando comigo também aqui na tela esse resumo com relação à célula vegetal. Então, a primeira coisa, quais seriam aí os pré-requisitos para a gente entender essa parte de tecidos meristemáticos, ou essa parte de tecidos vegetais? A gente vai enxergar quais são alguns pré-requisitos que estão presentes nesses tecidos, tá? Então, se eu tenho um tecido vegetal aqui, Zé, eu tenho alguns pré-requisitos presentes. Sim, eu tenho alguns pré-requisitos presentes, e esses pré-requisitos eles compõem o que nós chamamos de célula vegetal. Então, nós vamos ver, Zé, quais são as diferenças, por exemplo, entre uma célula vegetal e uma célula animal. Nós vamos ver quais são as diferenças entre essas células, tá? Nós vamos ver o que é um meristema primário, o que é um meristema secundário, aonde que se dá a localização deles ao longo da célula vegetal. Sim, nós vamos ver tudo isso, tá? Mas, a princípio, então, nós vamos começar a falar sobre a célula vegetal. O que é uma célula vegetal, tá? Como que nós temos essa célula vegetal? Qual é a disposição dessa célula vegetal? Então, eu fiz um resumo aí, olha, você tem também aí no WhatsApp, já coloquei no grupo para vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês me perguntam. Isso aqui é uma matéria fácil, só que é uma matéria nova. Vocês ainda não viram essa matéria. Então, é uma matéria, vamos dizer assim, para vocês inédita, não é daquelas matérias que são matérias que vocês eventualmente já viram lá no ensino fundamental de alguma forma mais simples, mas dessa vez não, dessa vez é uma matéria que vocês ainda não estudaram, que é a parte de botânica, que é um pouquinho diferente. É óbvio que vocês já ouviram falar dos grupos, da taxonomia, de musgo, de samambaia, de pinheiro, né? De árvore frutífera, mas vocês ainda não viram nada praticamente sobre célula vegetal, muito pouco, a não ser, talvez, o ano passado vocês tenham visto a questão da divisão celular, eu acho, né? Mitose e meiose, aí vocês viram alguma coisa mais em célula animal, mas provavelmente também foi dito alguma coisa sobre célula vegetal. Primeira coisa que nós estabelecemos aqui, para ficar bem claro para vocês, lembrando que essa semana é a nossa prova, né? Vocês farão prova comigo essa semana, estudem bastante. E a prova é o livro 1, tá? Então, das aulas 1 até a aula 4. Tranquilo, sossegado, mas vai ter que estudar, tá bom? E vai ser pelo Forms mesmo, todos farão a mesma prova, só que eu espero que tenha sucesso. Então, olha só, quais são as características aí da célula vegetal? Então, a célula vegetal, ela tem algumas características interessantes, tá? Em relação à célula animal.
Então, o que que nós poderíamos dizer assim? O que que tem na célula vegetal que não tem na célula animal? Então, quais seriam algumas características que nós temos aí que está presente numa e não está presente na outra? Então, olha só, o que que é exclusivo, vamos dizer assim, exclusivo das células vegetais, tá? Então, a primeira coisa que é exclusivo das células vegetais é essa condição dela apresentar um envelope, envelope mesmo, tá? De proteção em volta da membrana citoplasmática. Então, a membrana citoplasmática, ela vem revestida por esse envelope protetor. Como é que chama esse envelope protetor, Zé? Ah, é a parede celular. Ah, então ela tem uma parede celular? Tem, tá? Então essa parede celular também é conhecida como membrana celulósica, tanto faz. Ah, então se ela é celulósica, eu já bati o olho aqui e já lembrei com relação ao tipo de polissacarídeo que vai compor, tá, essa membrana. Qual seria o tipo de polissacarídeo? O tipo de polissacarídeo vai ser a celulose. Nós vamos dizer que além da celulose, nós vamos ter também a hemicelulose e nós vamos ter o que nós chamamos de substâncias pépticas ou também conhecidas como pectatos. Então, esse é um diferencial quando eu comparo as células animais das células vegetais. Então, tem na célula vegetal e não tem na célula animal. Célula animal, ela tem no máximo, tá? A membrana citoplasmática e no máximo ela pode ter, em alguns animais, aquilo que nós chamamos de glicocálix, mas não tem uma parede celular. A gente vai ver daqui a pouco quais são as principais características dessa parede celular. Ela vai ter aí algumas situações legais com relação à permeabilidade, com relação também de ser um elemento inerte e morto na planta, não tem acesso direto em termos de sensibilidade da planta com o restante, tá? Do tecido. Então é apenas um revestimento, embora ela tenha toda uma comunicação para permitir a entrada de substâncias na planta, uma vez que é permeável, tá? E ela tem a forma também de estabelecer o intercâmbio entre as células vegetais, através, que nós vamos ver daqui a pouco, de fios citoplasmáticos, que nós chamamos de plasmodesmos. Então, primeira, parede celular. E o segundo, Zé? Qual que é a segunda diferença? A segunda diferença você já sabe. Por que que eu sei? Porque você sabe que 99% das plantas, elas apresentam uma capacidade de autotrofismo. O que que é isso mesmo, Zé? Seres autótrofos. Nós trabalhamos isso no comecinho desse ano com vocês, alguns conceitos básicos até o dia 22, né, que nós tínhamos que começar o material apenas no dia 22. Quando a gente fala de autotrofismo, nós estamos falando da capacidade que alguns vegetais apresentam. Pega um pouco de água para mim, né? Que alguns vegetais apresentam, tá? De produzir, de fabricar o seu próprio alimento, ou seja, de fabricar a sua própria nutrição. Ah, Zé, então isso é autotrofismo? Isso. E o vegetal faz muito bem isso através da fotossíntese, resumindo a ópera, tá? E para ele realizar esse processo através da fotossíntese, ele apresenta algumas estruturas bastante interessantes no seu interior. Quem são essas estruturas? Nós vamos ter aqui, ó, os famosos plastos ou plastídeos. Ah, então nós temos os plastos aqui. Sim, nós temos os plastos. Essas estruturas são elas que dão origem ao que nós chamamos de cloroplasto. Ah, Zé, então aqui nós temos estruturas que originam os cloroplastos. Exato. Ah, e os cloroplastos são organóides específicos para a sede da fotossíntese. Exatamente. Então, nós vamos ter aqui os cloroplastos, que é aquele organóide que tem clorofila no seu interior. Nós vamos ter aqui o que nós chamamos de eritroplasto, eritro, que tem uma coloração mais para alaranjada, para avermelhada, tá? São plastos com pigmento avermelhado.
Nós vamos ter aqui os xantoplastos, que são plastos com pigmento mais amarelado. Ah, por que que o grão de milho ele é amarelo? Porque ele tem muito xantoplasto. Por que que a cenoura, por exemplo, ela tem aquela coloração, tá? Meio avermelhada, alaranjada, etc. Por que ela tem aquela coloração? Porque ela é rica em eritroplasto, tá? Mas aí, além disso, eu tenho também aqueles plastos que são responsáveis pela reserva dos vegetais na região da raiz. Quem são esses plastos? Ou nós vamos ter o que nós chamamos de leucoplasto, tá? Esses plastos é interessante que eles não são sensibilizados pela luz, porque eles vivem, na sua maioria das vezes, enterrados no solo. Então, esses plastos, eles são legais porque neles que ficam acumulado o amido, basicamente, grande parte do amido que está presente nas raízes. Então, uma coisa a gente pode já definir: os plastos são essenciais para as plantas e confere às plantas a capacidade delas fabricarem o seu próprio alimento, tá? E outra coisa, Zé, o que que nós vamos ter na célula vegetal que nós não temos na célula animal, tá? Aí quando você lê aqui, aqui está escrito só vacúolos, né? Na verdade, vacúolos você também tem na célula animal. Todo o processo de digestão na célula animal ele ocorre através, tá, da formação também de vacúolos. Você tem o lisossomo, você tem a formação do vacúolo primário, aí você tem a formação do vacúolo secundário, mas são vacúolos menores, que promovem, então, a digestão, eventual corpo estranho que foi fagocitado no meio intercelular e entrou na célula e vai ter que ser digerido, tá? Às vezes uma bactéria, um antígeno, né? Uma bactéria, um vírus, um fungo, enfim, pode ser utilizado como alimento. Então, o vegetal, ele pode formar, o animal, aliás, ele pode formar um vacúolo? Pode. Agora, aqui está faltando uma palavrinha, é bom aí que você tem tempo também, se você quiser ir anotando no seu caderno para ficar bonitinho também, né? Que eu sei que, embora a gente passe para vocês, às vezes, vou passar alguns slides para vocês aí no grupo, tem gente que nem olha, tem gente que nem abre, pior, tem gente que depois perde, e na hora da prova, para estudar para a prova, acaba se perdendo ainda mais, tá? Então, olha só, na verdade, aqui, ó, a gente coloca vacúolo, está correto colocar vacúolo, mas aqui são grandes vacúolos, tá? Seria uma diferença interessante. Então, aqui eu tenho os grandes vacúolos que ocupam a posição central da célula. A gente vai ver que esses grandes vacúolos aqui, na célula vegetal, é o que diferencia muitas vezes quando você bate o olho no microscópio, quando você está olhando uma célula animal e uma célula vegetal. Qual que é a diferença, Zé? A diferença, uma das diferenças, seriam esses grandes vacúolos. Por que que eu tenho esses grandes vacúolos como diferença? Deixa eu ver se eu tenho a célula aqui para mostrar para vocês. Aqui eu não vou ter uma célula. Aqui eu não tenho. Para mostrar, aqui, ó. Aqui dá para você ver. Tá vendo que na célula... Não, aqui você tem o lúmen celular, tá? Então, olha só. A célula vegetal, toda essa região do centro da célula aqui, ó, ela vai ser ocupada pelo vacúolo. Então, você tem um grande vacúolo nessa região aqui, ó, tá? Então aqui eu tenho um grande vacúolo? Tem. Agora, veja você, o citoplasma da célula, ele é deslocado para a região periférica da célula. Então ele é deslocado para a periferia da célula. Sim, não só o citoplasma, como também o que nós chamamos, tá, de núcleo da célula. Então, na célula animal, o que que é o normal? É você ter o núcleo na posição central. Isso é o convencional na célula animal. Na célula vegetal, onde você está vendo o lúmen celular aí, ó, quem ocupa essa posição no centro da célula, ó, são os grandes vacúolos que ocupam a posição central. Quando você bate o olho no microscópio, você tem uma célula animal e uma célula vegetal, você olha, tá? Você vê um envoltório em torno da célula, parede celular. Você vê alguns pontinhos, normalmente são verdes, tá? Na região periférica, do centro da célula, do citoplasma. Aí você bate o olho e vê aquilo, você sabe que é um plasto, normalmente um cloroplasto.
E você vê, então, esses grandes espaços centrais. Para que eles servem, Zé? Eles têm duas funções fundamentais. A gente vai falar muito sobre essas funções. Mas as duas funções principais desses grandes vacúolos é regulação osmótica, ou seja, eles têm a capacidade de regular aquilo que entra e aquilo que sai da célula. Principalmente nós estamos falando em osmose, portanto, nós estamos falando aí da fase líquida, tá? Está entrando essa troca de substâncias que ocorre no meio, tá, celular. E tem outra função também. Uma outra função interessante dos vacúolos é que eles conseguem armazenar, tá? Armazenar elementos fundamentais, essências, que são armazenadas, então, nesse local. Então, como é que eles vão armazenar, Zé? Ah, Zé, eles armazenam no centro. Sim, armazenam no centro. E aí tem um detalhe legal. Qual que é o detalhe legal, Zé? Bom, esses grandes vacúolos, por exemplo, quando você vai numa farmácia de manipulação, você vai lá na Pimpinela, Musgo, aliás, aqui em Alfenas tem várias farmácias aí de manipulação. Aí você quer manipular uma medicação. Normalmente, os princípios ativos da medicação, eles estão presentes em vários vegetais. De onde que eles extraem esse princípio ativo? As essências vegetais para fazer uma medicação, ou até mesmo para usar como cosmético, tá? Para fazer um cosmético, um perfume, etc. De onde que é extraído isso? Dos grandes vacúolos. É ali que ficam acumulados também no centro da célula vegetal, tá? Várias essências. Agora, uma situação aqui que vocês viram ano passado na divisão celular, vocês viram que há uma diferença entre a mitose animal, da célula animal, vou citar uma quarta diferença aqui, aí você anota aí no seu caderno, tá? Vocês viram que há uma diferença entre a mitose da célula animal em relação à mitose da célula vegetal. Ah, e qual seria essa diferença? Na mitose da célula animal, nós temos o estrangulamento, tá, da membrana plasmática. Então, se você tem um estrangulamento, a membrana é estrangulada até repartir no final do processo que é prescrito pela prófase, metáfase, anáfase, telófase, no final da telófase ocorre aquele estrangulamento e a partir de uma célula que foi se dividindo, você tem a formação de duas células, tá? No caso da célula vegetal, você tem uma diferença. Qual seria essa diferença? Bom, a diferença é que essa mitose, ela não é cêntrica, ela não é astral, ela não ocorre através, tá, do estrangulamento da membrana celular, não ocorre através do estrangulamento da própria célula. Na célula vegetal, essa mitose, ela acontece, tá, por cisão, ou seja, ela vai formar uma vesícula separando ali a metade da célula. Em cada metade, na verdade, você tem a formação de uma célula independente, e na hora da repartição ali, ó, aí você tem a ruptura a partir dessa vesícula, aí você tem a formação de duas células, tá? Ah, mas essa vesícula aí, ela é conhecida como fragmoplasto, né? Fragmoplasto, tá? Fragmoplasto. Ah, então aí você tem uma mitose que é diferente. Então, essa mitose não é por estrangulamento. Então, essa mitose nós chamamos de mitose acêntrica ou também conhecida como anastral, tá? Então, na célula vegetal eu tenho essa outra característica aqui, ó, que é um tipo de mitose diferente, embora ambas são mitoses, mas é um tipo de mitose diferente da célula animal. Mitose acêntrica ou mitose anastral. Bom, então, Zé, falando da primeira característica que eu vou ter aqui, que é a parede celular, então a parede celular é a minha primeira característica, né? Então vamos chamar de parede celular, esse envelope protetor, ou também conhecido como membrana celulósica, tá? Para que serve essa parede? Bom, tá vendo que aqui fala que ela envolve o protoplasma? Primeira pergunta, o que é o protoplasma? Protoplasma é a estrutura da célula. Como é que é formado o protoplasma? Você tem a membrana citoplasmática, não confundir membrana celulósica com membrana citoplasmática, tá? A membrana citoplasmática ela vem abaixo da parede celular da membrana celulósica.
Então, você tem uma membrana citoplasmática, aí você vai ter, na parte interna dessa membrana citoplasmática, você vai ter o que nós chamamos aí de citoplasma fundamental, tá? Então, ali você vai ter o citoplasma fundamental. Nesse citoplasma fundamental, você tem aquele elemento que é o elemento líquido da célula, que nós chamamos também de citosol, tá? Ou também conhecido antigamente como hialoplasma. E ali nesse hialoplasma, nesse citosol, você vai ter os componentes que formam o morfoplasma, que são os organóides citoplasmáticos. E você vai ter também, além disso tudo, o núcleo, tá? Lembrando que nós estamos trabalhando aqui com uma célula eucariótica, que nós estudamos lá no início desse ano. Então, quando a gente fala de protoplasma, presta atenção, nós estamos falando da membrana, do citoplasma e do núcleo. Resumindo, tá? Você bateu o olho, falou de protoplasma celular, eu vou lembrar da membrana citoplasmática, do citoplasma e do núcleo de uma célula eucariótica, nesse caso específico aqui. Agora, qual que é a função dessa parede celular? Bom, se ela é um envelope de celulose, hemicelulose pectátil, que está do lado externo da célula, ela vai ter aqui algumas funções, e a função principal está destinada, então, à proteção da célula. Uma célula vegetal, principalmente os vegetais que vivem em ambiente terrestre, eles desenvolveram aí uma série de atribuições evolutivas para suportar o meio dissecante. Então, eles apresentam cutícula, por exemplo, né, que favorece aí evitar que ele perca água para o meio externo, revestindo a sua epiderme, tá? Ele tem, então, os estômatos que viabilizam um processo de troca de gases com o meio externo. Então, você tem uma série de adaptações interessantes se tratando aí dos vegetais terrestres. E um detalhe interessante também vai ser essa membrana citoplasmática. Por quê? Porque essa membrana citoplasmática, ela está envolvida pela membrana celulósica, e essa membrana celulósica, o que ela faz? Ela protege a planta. Por quê? Porque ela é submetida a um ambiente inóspito, a um ambiente desfavorável. Então, além dela proteger, ela apresenta algumas substâncias que nós vamos ver aqui, que vai conferir, tá, maior resistência da planta em relação ao meio onde ela está imposta agora. O vegetal, ele saiu da água, né, e da água ele foi migrando para o meio terrestre. E o primeiro sucesso evolutivo dessa migração, ainda que em ambiente terrestre úmido, nós vamos ter então as briófitas, certo? Os musgos são os primeiros, que são dependentes de água ainda, etc, tal, né? Enfim, aí você tem aqui algumas propriedades. Quais seriam algumas propriedades dessa membrana celulósica? Primeira coisa que você tem que entender é que essa membrana celulósica ou essa parede celular, ela é morta. Não esqueçam disso, embora eu não tenha... Ah, coloquei sim. Ela é morta, tá? Ela é formada por substâncias inertes, principalmente polissacarídeos, que compõem a sua formação aí, tá? A sua composição química. Então, ela é formada por polissacarídeos. Então, um detalhe, ela é extremamente resistente à tensão e à decomposição, razão pela qual ela oferece essa proteção e essa sustentação à célula, tá? Além disso, Zé, o que mais que ela é? Ela é permeável, ou seja, ela favorece o intercâmbio de substâncias entre a célula. Ela permite a entrada e a saída dessa substância. Então, ela é altamente permeável, tá? O que mais é? Ela é elástica, então ela tem certa elasticidade para suportar o que nós chamamos de hipertrofia celular. O que é hipertrofia? É o inverso de atrofia. Atrofia é quando você reduz, por exemplo, a célula. Hipertrofia é quando você pega um bebê, por exemplo, no início as células dele são menores, à medida que ele vai crescendo, as células também crescem. Então, hipertrofia é o crescimento celular, tá? Então, ela tem que ser elástica para acompanhar o crescimento celular da célula vegetal.
Então, essa é uma característica que ela vai ter, essa questão da hipertrofia celular, tá? Então, se ela tem essa característica, ela precisa de elasticidade. E ela é formada por substâncias inertes, que eu acabei de falar, por isso que ela é considerada morta. Ela não tem, assim, um estabelecimento com as células vivas do corpo vegetal. Ela protege as células vivas que compõem o corpo vegetal, tá? E qual que é a composição química dela? Então, eu já citei. Então, você tem aqui, basicamente, primeiro, você tem 3 carboidratos, que são polissacarídeos. Quem são eles? O principal, o mais comum, é aquele que você subtrai da célula vegetal para fazer o papel, que é a famosa celulose. Então, o primeiro que eu tenho é a celulose. O segundo que eu tenho também é um tipo de carboidrato que é derivado da celulose, que a gente chama de hemicelulose. Tem umas pequenas diferenças na formulação orgânica, da química orgânica, tá? E eu vou ter aqui também o que nós chamamos de pectatos, ou também conhecidos como substâncias pépticas. Ah, são polissacarídeos também? São. Nós vamos ver que eles são muito interessantes porque, na verdade, eles funcionam como um cimento que permite a adesão entre as células. A gente vai ver daqui a pouco esse cimentinho, tá? Que vai permitir o surgimento daquilo que nós chamamos de fios citoplasmáticos ou plasmodesmos. Então, esses pectatos ou substâncias, essas substâncias pépticas, são fundamentais também e é um tipo de polissacarídeo presente na célula. Mas só tem carboidrato nessa parede celular? Não. Tem gordura também, tem lipídios também, tá? Lipídios, porque quando você quebra, você digere um lipídio, você tem a formação do ácido graxo e do glicerol. Nós chamamos os lipídios de substâncias graxas, ou gorduras, ou lipídios, tá? Então, olha só que legal. O que eu vou ter aqui, Zé? Ó, eu vou ter aqui a cutina e a suberina. Suberina. Qual que é a diferença? São duas gordurinhas, né, Zé? Isso. Para que ela serve? A cutina, nos vegetais que tem o hábito terrestre, ela vai, então, ser formada sobre as partes vivas da planta, por exemplo, a epiderme, tá? Das folhas, que revestem as folhas, e ela vai formar ali uma camada conhecida como cutícula, que eu acabei de falar agora há pouco, tá? A cutícula. Ah, mas para que serve essa cutícula? Então, como vegetal terrestre, ele está no meio altamente dissecante, que é o meio do solo, e ele está circunscrito à sua raiz, que está no solo para absorver água. O restante do meio em si é dissecante. Durante o dia, ele passa horas e horas ali em pleno sol. Então, ele tem que ter uma camada de gordura que reveste o seu corpo para evitar a desidratação corpórea. E quem é essa camada de gordura? É a cutícula formada por essa gordurinha chamada cutina, tá? Ah, mas isso, a cutina, normalmente, ela está presente, uma coisa que a gente vai ver, você tem tecidos vivos e você tem tecidos mortos na planta. Ah, então, alguns tecidos vivos, por exemplo, eu tenho os meristemos, eu tenho a epiderme, eu tenho o colênquima, são tecidos vivos, eu tenho o floema ou liber, são tecidos vivos. Ah, mas e tem tecido morto também? Tem. A gente vai ver essa diferença. Então, quando você tem um tecido morto, você tem, por exemplo, o lenho ou xilema, na fase adulta. Você tem, por exemplo, o esclerênquima. Você tem, por exemplo, um tecido que forma, quando você olha para uma árvore, você tem aquela casca morta no tronco da árvore. Você bate assim, vai saindo aquelas cascas, que é usado para formar a rolha. Você coloca em algumas garrafas, alguns tipos de bebida, champanhe, vinho, etc. Essa rolha, ela é derivada
casca, tá? De casca morta, de tecido morto. E esse tecido morto, ele tem um revestimento de gordura, tá? Evitando também a desidratação da parte interna, onde estão os tecidos vivos. Como é que é chamado esse tecido morto que substitui a epiderme em alguns vegetais na fase adulta? Então, esse tecido morto ele é conhecido como suberina, tá? Suber. Aí daí vem o nome, suberina. Por quê? Porque ele tem uma camada de gordura que o protege, evitando a desidratação das células vivas que estão no seu interior. Ah, então ele é um tecido de proteção. Então você tem a suberina, que é nada mais é do que uma gordura que reveste, tá, os tecidos mortos da planta. Enquanto que a cutina, ela reveste os tecidos vivos da planta, formando a cutícula, tá? Ah, então eu tenho dois tipos de gordura. Sim, eu tenho dois tipos de gordura para evitar a desidratação corpórea do vegetal, tanto em tecidos vivos quanto em tecidos mortos. Ah, mas eu vou ter aqui também, além disso, eu tenho um polímero fenólico. Ah, então essa substância que está aqui embaixo, lignina, guarde bem essa substância. A gente vai falar muito sobre essa substância em se tratando da formação de tecidos. Zé, o que é essa substância? Lá no final do ano, a gente vai estudar na química orgânica alguns compostos derivados do carbono que nós chamamos de polímeros, tá? Essa substância é um desses compostos. Então, aqui você tem um polímero, você pode colocar aí, tá? Polímero fenólico, conhecido como lignina. Nossa, que legal, Zé. Então, um polímero fenólico. É, um polímero fenólico, conhecido como lignina. Para que ela serve? Ela serve para dar sustentação e proteção à célula vegetal, tá? E sustentação ao corpo vegetal. Então, assim, quanto mais velho é o tecido vegetal, e quanto mais característica que ele apresenta de ser um tecido morto, no caso do esclerênquimo, por exemplo, no caso do suber e no caso do xilema, maior a concentração de lignina, tá? Então, nós podemos dizer que a lignina é uma substância fundamental porque ela vai conferir ao vegetal robustez, tá? Ela vai consolidar essa proteção que a planta tem. Então, robustez e proteção ao corpo do vegetal. Então, aí você tem, então, essa substância, que é um polímero fenólico, conhecido como lignina. Pois bem, olhando, então, para a parede celular, como é que ela é formada, hein? Ela vai ter aqui membranas diferentes? Vai. Ela vai ter uma membrana primária? Vai. Então, só para você analisar aqui, ó, tá vendo que essa parte verdinha aqui da célula, ela vai ter, então, essa membrana que nós chamamos de membrana primária, e aqui na parte de dentro da célula, nós vamos ter aqui, ó, a lamela média. Ah, Zé, então, isso é uma célula viva, Zé? É uma célula viva. O que diferencia uma célula viva de uma célula morta? Então, presta atenção no que eu vou te dizer aqui, ó. O que preenche a região central da célula, nós vamos chamar aqui de lúmen celular. Então, o lúmen celular ele tem a prerrogativa de preencher aqui, ó, a parte interna da célula. Então, na verdade, esse lúmen celular que nós colocamos aqui, ele representa o protoplasma, ou seja, representa a membrana, o citoplasma e o núcleo, tá? Então, se a célula ela apresenta esse lúmen celular, essa região preenchida, se ela tem a membrana, o citoplasma e o núcleo, é uma célula que nós chamamos de célula viva. Ah, então, isso é o que nós chamamos de célula viva. É. Agora, toda vez que isso é comum no vegetal também, alguns tecidos mortos que nós falamos, por que eles são tecidos mortos? Ah, porque eles apresentam células mortas.
O que seriam essas células mortas? Quando nós falamos em células mortas aqui, ó, é quando ela tem toda essa estrutura da parede celular normal, você está enxergando aí, tá? Mas o lúmen celular dela aqui central, ele é vazio. Então ele apresenta lúmen celular vazio, nesse caso, apresenta lúmen celular vazio, tá? Aí, nesse caso, ele não vai ter nem a membrana, nem o citoplasma, nem o núcleo. Então, o lúmen é totalmente vazio, Zé. Ah, entendi, Zé. Então, olha só que legal. Então, vamos entender. Célula viva, lúmen celular preenchido. Célula morta, lúmen celular vazio. Então, isso que nós chamamos de célula viva e célula morta. É simples assim, tá? Mas ambos, tanto na viva quanto na morta, têm a parede celular protetora, tá? A parede celular que nós vimos que ela é morta, permeável, elástica, e nela você tem uma série de substâncias inertes, como polissacarídeos, lipídios e lignino, certo? Agora, quando eu estou analisando a constituição dessa parede celular, o que eu vou encontrar aqui, Zé? Eu vou encontrar do lado de cima essa membrana primária, que a gente vai falar sobre algumas características dela, e vou encontrar aqui no centro essa lamela média. Ô Zé, só para se adiantar, o que é essa lamela média aqui, Zé? Tá vendo? A lamela média aqui, na verdade, esse vermelhinho que você está vendo aqui, ele representa os pectatos. Ah, pectatos é substâncias pépticas, aqueles polissacarídeos que a gente acabou de citar como um dos constituintes da parede celular. Então, ó, para que serve? Lembra que eu falei para vocês que é um cimentinho? Ah, é um cimentinho. É um cimentinho. Esse cimentinho aqui, ó, ele é formado durante a última fase da mitose, que é a telófase, tá? E esse cimentinho aqui, qual que é a função dele? É permitir a adesão entre as células. Então, ele é um pectato, principalmente dos metais cálcio e magnésio, e que permite que duas células fiquem aderidas umas às outras. Porque, na verdade, você não está trabalhando aqui com a célula vegetal, não é assim que você enxerga, né? No microscópio. Você vai ver várias células, você vai ver uma parte de tecido. Aqui eu estou separando essa célula, mas aqui ligada a ela, você tem várias células que compõem, então, um agrupamento de células que compõem um tecido. Então, esse cimentinho, nós vamos chamá-lo de lamela média, que são os pectatos de cálcio e magnésio, tá? E esses poros aqui, ó, para que servem esses poros aqui, ó? Esses poros aqui servem para o intercâmbio de substâncias entre duas células. Ah, então, ó, esses poros que nós temos aqui, que são poros que nós chamamos da membrana primária, eles são fios, pontes citoplasmáticas, tá? Ah, para que ela serve? Intercâmbio de substâncias passando de uma célula para outra. Ah, então, uma célula ela tem comunicação com a outra célula vegetal através desses poros, inclusive que eles conseguem passar pela membrana, tá? Celulósica, né, Zé? Consegue. Ou parede celular. E esses poros, você vai ver que nós vamos dar um nome específico para eles. Como é que eles vão chamar, Zé? Plasmodesmos. Ah, que nome, hein? Plasmodesmos. Plasmodesmos é o nome desse pó, tá? Então, aí para você ter uma visão. Então, o que seria essa membrana primária, né, Zé? Então, essa membrana primária ela é muito comum em tecidos vivos, tá? E o que acontece com essa membrana primária, Zé? Então, ela é formada durante a última etapa da divisão celular. E você sabe que depois da prófase, da metáfase, da anáfase, você tem a última etapa, que é a telófase, tá? Então, você vai ter aqui durante a última etapa, a telófase, você vai ter aqui a consolidação dessa membrana primária. Então, normalmente, é aquilo que eu falei no início, ela está presente em tecidos vivos, tá? Por exemplo, o tecido parênquimático,
que é a sede da fotossíntese e a sede da reserva da planta. Aí você vai ter aquele tecido que serve como sustentação para a planta, embora ele seja formado, tá, por células vivas, que é o colênquima. E nós vamos ter aqui o floema, que também nós chamamos de vasos liberianos. Nossa, que legal. Agora, essa membrana primária, ela tem, então, dois polissacarídeos que compõem a celulose, que está presente em toda a parede mesmo, né, inclusive na membrana, e você vai ter, então, os pectatos de cálcio e magnésio, também conhecidos como substâncias pépticas, tá? Que nesse caso são sinônimos. Você tem alguma propriedade específica, Zé, da estrutura da parede celular? Tem alguma propriedade específica? Tem. Ela é permeável e muito elástica. Nós já mencionamos essa condição, mas quanto mais viva é a célula, tá? Mais característica de permeabilidade essa membrana, esse invólucro morto, ela vai apresentar, certo? E aí nós temos então aqueles poros que nós vimos ali no desenho, esses porozinhos aqui, ó, que são esses fios citoplasmáticos, tá vendo? Ah, então aqui eu tenho esses poros, tem. Aqui eu tenho o que nós chamamos de plasmodesmos, tá? Nós temos esses fios citoplasmáticos que atravessam as células e permitem a troca de substância entre as células, tá? Então você vai ter a continuidade de um citoplasma entre duas células vizinhas, tá? Então nós temos aí esses poros citoplasmáticos, plasmodesmos. Então, o que é a membrana primária? Qual é a sua composição? Qual é a sua, ou quais são as suas propriedades? E quem são esses poros que permitem um intercâmbio de substâncias conhecidos como plasmodesmos, tá? Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ah, Zé, além da membrana primária, eu vou ter também a membrana secundária. Antes disso, como nós estamos falando aqui na lamela média, que ela está presente tanto na membrana primária quanto na membrana secundária, que essa parte aí, tá vendo aí, essa parte aqui é vermelhinha. Então, vamos lembrar que é aquilo que eu falei agora há pouco com vocês. Essa lamela média nada mais é do que um cimento aderente. Lembra assim, ó, é um cimento aderente formado durante a última etapa da divisão celular, que é a telófase. Agora, como é que esse cimento aderente ele é formado, Zé? Por substâncias pépticas, ou também conhecidos como pectatos. Ah, então aqui eu vou ter os pectatos, de cálcio e magnésio, tá? Então, que vai permitir essa adesão entre as células, e com a adesão entre as células, eu vou ter aqui a formação do que nós chamamos de tecidos. Tá? Então, ele permite a formação desses elementos aderentes que estão na célula, e dessa forma eu vou ter a formação do que nós chamamos de tecidos. Agora, tem uma diferença aqui com relação a essa célula. Por que tem uma diferença, Zé? Essa célula, além da membrana primária que foi depositada aqui, ó, o que está acontecendo aqui, ó? Ela apresenta também uma membrana secundária. Tá vendo aqui? Tem uma membrana secundária. Por que ela tem uma membrana secundária? Essa célula, à medida que ela vai envelhecendo, olha o que está acontecendo com o lúmen celular dela aqui, ó. O lúmen celular dela ele está reduzindo. O que significa isso? Lúmen celular reduzindo. Significa que essa célula está caminhando para a morte. Então isso acontece. Então, óbvio, toda célula ela nasce viva, depois ela vai morrer. O caso, por exemplo, das células que compõem o xilema, quando ela é jovem, o xilema, quando ele é jovem, ele é conhecido como alburno, suas células ainda são vivas. À medida que ele vai morrendo, suas células então vão tá, morrendo, e esse lúmen celular aqui, ó, ele vai se reduzindo. E à medida que ele vai se reduzindo, esse lúmen celular, e que a célula
vai se tornando morta, porque o lúmen celular vai chegar no estágio em que ele vai encontrar-se totalmente vazio, ele vai formando aqui, ó, essa membrana interna que nós chamamos de membrana secundária, tá? Então, a membrana secundária é mais comum em tecidos que estão morrendo ou em tecidos que já são mortos no corpo vegetal, tá? Aí você tem essa membrana. E aqui, ó, você vai ter a fusão entre os plasmodesmos, que são os poros primários, tá? Formando verdadeiros canais que nós chamamos de pares de pontuação, que permite que tecidos como o xilema, por exemplo, tenham a facilidade de transportar água e sais minerais no interior das suas células, tá? Aí você tem esse favorecimento ao transporte. Então, aqui você tem a coleta a partir desses pares de pontuação. Então, ó, só para a gente ter uma noção, então, olha só, o que seria essa membrana que nós chamamos aqui de membrana secundária? Para que ela serve? Quais são as características dessa membrana secundária, tá? Então, você vai ter aqui, nesse caso, ao contrário da membrana primária, você tem aqui algumas diferenças, principalmente em relação ao lúmen celular, tá? E em relação também se a célula ela está evoluindo no crescimento ou se ela está evoluindo para a morte. Então, nesse caso aqui, ó, você tem celulose tanto na membrana primária quanto na membrana secundária, tá? Então, você tem aí a disposição de celulose, substâncias pépticas e pectatos, tá? Sobre a parede celular primária, e à medida que você vai tendo, então, essa concentração maior de celulose, o que acontece? Você vai tendo, então, o crescimento de uma área na célula, que é a membrana, aí passa a ser uma membrana interna, que é a secundária, que começa, de certa forma, a comprimir o lúmen celular. E cada vez mais a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo começam a reduzir o tamanho. Então você vai ter uma compressão e uma redução no tamanho do lúmen celular, tá? Então o lúmen celular é aquele espaço vazio que você tem, ou vazio quando é morta, ou preenchido quando é vivo, que você tem no centro da célula, tá? Então você tem um espaço interno ali que é revestido por uma parede celulósica. E nós vamos ter também aqui um detalhe legal, que são as pontuações presentes, tá? Então, nessas pontuações, você vai ter aqui as regiões onde você não tem a formação da membrana secundária. Você tem canais abertos que permitem o intercâmbio de substâncias com o meio externo, tá? Então, você tem várias substâncias, como, por exemplo, água, sais minerais e assim por diante. Aí você tem, então, umas famosas pontuações. Então, Zé, essa membrana secundária, ela vai ser mais comum em tecido morto ou tecido que está caminhando para a morte, né? Exatamente, tá? Aqui você tem um tecido que está caminhando para a morte. Aqui você vê a membrana mais externa da parede, que é a membrana primária. Depois você vai ver aqui, ó, a lamela média em vermelhinho. E aqui mais na parte externa e na parte interna, tá? Você vê a deposição de uma segunda membrana que vai caracterizar um acúmulo maior de lignina e que vai caracterizar a morte desse tecido, principalmente nessa parte interna que vai comprimir o lúmen celular, esse espaço que é preenchido aqui pela membrana citoplasma e núcleo, ou seja, pelo protoplasma, vai comprimir o lúmen celular até levar a célula a óbito. Então, essa é a célula vegetal. Então, entendemos o que é célula vegetal. Agora nós vamos entender quem são os tecidos meristemáticos. Quem são os tecidos vegetais. Então, a gente vai entender aqui que é um meristema. O que é uma célula embrionária que forma um meristema? O que é um meristema primário?
que é um meristema secundário. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha aqui, para a gente entender aqui essa questão dos meristemas. Olha só, na região que nós chamamos aqui, ó, do ápice do caule. Aqui eu estou pegando aqui a região que está no ápice caulinar, tá? Tá vendo aí? Então, bem nessa região aqui, ó, no ápice caulinar, eu poderia pegar também essa região de cima aqui, onde eu tenho as gemas, tá? Então, nessa região do ápice caulinar aqui, ó, eu tenho uma série de meristemas. Quem são os meristemas? São tecidos iniciais que originam os demais tecidos do corpo vegetal, pelo menos os meristemas primários, tá? E se eu pegar a raiz, então, tanto no caule aqui, ó, no ápice, quanto se eu pegar aqui, ó, bem no ápice da raiz, eu também vou ter essas formações aqui, ó, meristemáticas. Ah, então você tem formações meristemáticas. E essas formações meristemáticas, elas são fundamentais para a formação de grande parte dos tecidos que vão se desenvolver depois e que vão estar presentes no vegetal adulto. Então, olha só, aqui no centro, ó, eu peguei a raiz, bem essa raizinha aqui que está se aprofundando no solo, peguei o ápice, ou seja, a ponta. Então, se aqui eu peguei a ponta do caule, estou ampliando aqui para você enxergar, aqui eu peguei a ponta da raiz. Então, quais são as características de células que eu tenho nessa ponta da raiz? Está vendo que ele chama aqui no centro, ó, células iniciais? Ah, essas células iniciais aqui, Zé, são as famosas células embrionárias, né? Exatamente, são as famosas células embrionárias. Ah, então, Zé, células embrionárias são derivadas do embrião, então tem a capacidade de formar todos os outros tipos de tecidos que nós temos, ou que os vegetais têm no corpo. Se fosse o nosso caso, quando a gente fala de células embrionárias, são aquelas células formadas lá no início do processo que nós chamamos de embriologia, tá? Ah, então você tem lá a formação dos blastômeros, ali estão formando já as células embrionárias. Sim, essas células, elas têm a capacidade de formar qualquer tipo de tecido, seja ele um tecido epitelial, seja um tecido conjuntivo, seja um tecido, tá, que nós chamamos de tecido muscular ou um tecido nervoso. São os 4 tipos de tecido que nós temos no nosso corpo. Então, ela tem essa capacidade, tem essa prerrogativa nos animais. Agora, nos vegetais, não é diferente. Essas células embrionárias, também conhecidas como totipotentes, tá? Elas estão nessa região aqui, ó, mais interna, e ela vai começar a formar aqui, ó, o que nós chamamos de tecidos embrionários. E no vegetal, esses tecidos embrionários nós chamamos de meristemas. E aqui nós vamos ter a oportunidade de ver o seguinte, ó, a partir dessas células embrionárias aqui, ó, nós vamos ter a formação de 3 zonas meristemáticas na raiz, e uma zona meristemática exclusiva da raiz. Na verdade, aqui no fundo você tem a 4ª zona. E nós vamos ter 3 zonas meristemáticas no caule, e uma aqui também, ó, que é exclusiva do caule, formando a 4ª zona. Então, quais são as 3 zonas meristemáticas que são coincidentes tanto no caule quanto na raiz? Então, olha que legal aqui, ó. A primeira zona meristemática formada é por um meristema, tá? Que ocupa a região mais periférica da planta. Ele é conhecido como dermatogênio. Tá vendo o nome dele aqui? O outro nome que pode cair também, que é comum que caia, dermatogênio, ou também conhecido como protoderme. São sinônimos, tá? Tanto dermatogênio quanto protoderme. Para que ele serve, Zé? Olha o nome dele, ó. Derma. Ele forma o revestimento. Ele vai formar o que nós chamamos de epiderme vegetal. Então, esse meristema que é formado de células embrionárias, ele vai sofrer aqui ao longo do seu desenvolvimento, ele vai sofrer divisão, e ao sofrer essas divisões aqui mitóticas, eles vão originar a epiderme, que é o tecido adulto que reveste a planta, parte externa da planta, tá?
Agora, aqui nessa região do meio aqui, ó, você vai ter um outro tecido. Como é que é o nome desse outro tecido, Zé? Periblema. Ah, que legal. Tem um periblema aqui também, Zé. É, eu tenho periblema aqui também. Tá vendo aqui? Esse aqui é conhecido como periblema ou meristema fundamental. Para que ele serve, Zé, o periblema ou meristema fundamental? Ele serve para formar o que nós chamamos de parênquima. Parênquima é aquele tecido que você falou para a gente no início da aula, que a gente vai falar muito sobre esse tecido, que ele é a sede da fotossíntese, Zé. Exato, ele é a sede da fotossíntese, tá? E também está relacionado com a reserva das plantas, principalmente sede da fotossíntese e reserva. Agora, qual que é o tecido embrionário que o forma? Nessa região próxima à casca da planta aqui, ó, ou próxima à casca da raiz e próxima à casca do caule. Tudo que eu estou falando aqui, para a raiz, para a ponta da raiz, serve também para a ponta do caule. Olha só, o dermatogênio está aqui, de revestimento, tá vendo aí, ó? Aqui eu tenho o periblema, só que nesse caso, o periblema ele não só fica próximo da casca, mas ele fica também na medula aqui, ó. Ele vai formar um tecido parenquimático lenhoso aqui no caso do xilema, que é a parte interna de preenchimento da planta, tá? Que também ele é um tecido de preenchimento. E aqui, ó, eu vou ter a terceira zona meristemática, tanto no caule, aqui, ó, quanto na ponta do caule, quanto na ponta da raiz, ou no ápice caulinar ou no ápice radicular. Quem que esse meristema, Zé? É o pleroma. Tem outro nome, Zé? Tem. Pleroma também conhecido como procâmbio. Não esqueçam desse outro nome, tá? Então, pleroma ou procâmbio. Então, eu tenho dermatogênio ou protoderma ou protoderme, tanto faz, tá? Eu tenho o periblema ou meristema fundamental e tenho o pleroma, que nós vamos chamá-lo também de procâmbio. Para que ele serve? Bom, eles são fundamentais para formar os vasos condutores primários da planta, os primeiros que surgem, ou seja, em outras palavras, eles vão formar o xilema inicial, também conhecido como lenho primário, e vão formar o floema inicial, também conhecido como líber primário. Ah, Zé, deixa eu lembrar mesmo, xilema e lenho conduz seiva inorgânica, água e sais minerais, tá? Quando eu falo de líber ou floema, nós estamos falando aqui daquele que tem a prerrogativa de conduzir seiva, tá, orgânica, ou seja, solução de açúcares, solução de sacarose, tá? Esse é o líber ou floema. Então, lenho e xilema, seiva inorgânica. Líber ou floema, seiva orgânica. Ah, então a gente tem essa situação aí, tanto na ponta do caule quanto na ponta da raiz? Tem, só que tem um detalhe. O que difere uma estrutura quando ela é caulinar de uma estrutura quando ela é radicular? Muito fácil. Olha só que fera aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó? Na raiz, eu tenho um meristema exclusivo. Como é que chama esse meristema aqui, Zé, dessa região debaixo das células iniciais, ou células meristemáticas, ou células totipotentes, ou células embrionárias? Como é que chama esse meristema aqui na raiz, Zé? Esse meristema aqui na raiz, qual que é o nome dele, Zé? Nós chamamos esse meristema aqui de caliptri, é assim mesmo, tá? Caliptri, emudo, caliptrinogênio. Esse aqui é o caliptrinogênio, Zé? É o caliptrinogênio. O que ele vai formar? Ele vai formar uma estrutura que reveste o ápice da raiz, protege. Então, como é que chama essa estrutura? Essa estrutura é conhecida como caliptra ou coifa, que é o nome popular, tá? Então, o caliptrinogênio, ele só tem na raiz. Ele não tem no caule. Ele é exclusivo da raiz. E ele forma a estrutura que vai revestir
o ápice da raiz, que é a calíptra ou coifo. Em contrapartida, 3 aqui, então, são iguais, né, Zé? Dermatogênio, periblema e pleroma. São iguais que eu tenho aqui na ponta do caule. Mas eu vou ter um aqui, ó, que é exclusivo da raiz, do caule, não tem na raiz. Qual que é? É a gema. Ah, Zé, agora eu estou lembrando por que lá no fundamental o pessoal falava para mim assim, nas ciências, falava assim, ó, tem uma diferença entre raiz e caule. Por que algumas estruturas são conhecidas como caules subterrâneos e não raízes? Por exemplo, batata inglesa não é uma raiz, embora ela dê debaixo da terra, é um caule subterrâneo. E por que outras estruturas, como a cenoura, por exemplo, é considerada mandioca, é considerada uma raiz? A razão muito simples e muito fácil. Quando você olha para uma estrutura que é caulinar, no caule, igualzinho quando você olha na batata. Batata é o exemplo mais fácil. Você vê que a batata ela tem aquela cobertura amarela e tem uma série de pontinhos pretos na batata. Cada pontinho preto daquele que você está enxergando é uma gema. Então, gema só aparece em estrutura caulinar. Por isso que a batata ela é um tubérculo, é uma estrutura caulinar. Aí a cenoura, por que a cenoura ela não é considerada, então, um tubérculo? Porque tanto na cenoura quanto na mandioca, você não tem essas gemas, você não tem esses pontinhos. Então, como você não tem esses pontinhos, ela é conhecida como uma estrutura que nós chamamos de estrutura, tanto na cenoura como mandioca, pela ausência, estrutura radicular, tá? Então, uma formação radicular. Então, no caule, você tem essas gemas. Para que servem essas gemas? A gema apical, ela comanda o crescimento vertical da planta, tá? E depois, quando você poda a gema apical, surgem as gemas laterais. Aí essas gemas laterais, elas comandam o crescimento lateral da planta. Então a planta cresce para os lados, formando os ramos, tá? Que são fundamentais aí no caule. Ah, então eu entendi aqui, Zé, eu entendi que nós temos as zonas meristemáticas tanto na ponta do caule quanto na ponta da raiz? Exatamente, tem as duas zonas meristemáticas. Então vamos lá, vamos entender aqui, ó. Primeiro, então, o que são esses meristemas? Ou, como nós chamamos aqui, de tecidos meristemáticos, tá? Então você tem algumas características nesse tecido. Primeiro, são tecidos embrionários. São tecidos formados por células iniciais. O que são essas células iniciais? São células que ainda não sofreram diferenciação celular, tá? Exatamente como ocorre conosco. Só que essas células embrionárias no reino animal, nós chamamos mais de células totipotentes. Nos vegetais, nós chamamos de células meristemáticas, tá? Então, se elas são células meristemáticas, elas apresentam grande capacidade de divisão celular, ou seja, em outras palavras, grande capacidade de divisão mitótica. Por quê? Porque ela vai ter, então, tá, a capacidade de formar todos os outros tecidos. Ah, então ela vai originar os demais tecidos, vai originar, sem dúvida, os demais tecidos. Uma coisa que eu quero que você guarde para mim, qual que é a principal função dos meristemas, principalmente agora dos meristemas primários. Então, os meristemas primários, ele vai garantir o crescimento vertical da planta. Aqui está falando crescimento digital, não é não, viu? É crescimento vertical. Ó, aqui é crescimento vertical da planta. Tira digital aqui, coloca vertical. Ou seja, o crescimento em comprimento da planta. Ó. Quem comanda esse crescimento em comprimento? São os meristemas primários. Ah, mas aí você vai falar em meristema secundário também, né? Vou falar. Só que o meristema secundário, ele nem sempre está presente no vegetal. Por exemplo, as angiospermas monocotiledôneas, normalmente elas não apresentam meristemas secundários, só apresentam meristemas primários. Raramente elas vão apresentar, tá? Então, o meristema, se o meristema primário ele é responsável pelo crescimento vertical, o meristema secundário ele é responsável pelo crescimento horizontal. O que isso significa? Significa que um cresce em comprimento,
outro cresce em espessura. Ah, que legal, Zé. Outro cresce em espessura, o secundário, né? Então nós vamos ver essa pequena diferença. Outra coisa, nas células meristemáticas jovens, como é que o tecido é formado? Nos meristemas primários. Essas células são bastante pequenas, a parede celular ainda está em formação, por isso que a gente fala que ela é bastante fininha, ou seja, em outras palavras, ela ainda é muito delgada, essa parede celular. Os vacúolos, que normalmente eles se encontram na posição central, como eu disse para vocês, na célula jovem, esses vacúolos, tá? Nas células meristemáticas, eles são pequenos ainda, mas como o vegetal ele tem a capacidade de produzir uma grande quantidade de vacúolos, eles vão se fundindo até formar um vacúolo, um grande vacúolo na região central, responsável pela regulação osmótica e pelo armazenamento de essências, tá? Então, no início, quando a célula é jovem, os vacúolos são pequenininhos ou ausentes e eles vão se fundindo e vão crescendo. No início, quando a célula é jovem, a posição do núcleo é similar da posição que ocorre na célula animal, ou seja, o núcleo é central. À medida que a célula ela vai crescendo, ela vai deslocando esses núcleos para a região periférica, porque os vacúolos deslocam tanto o citoplasma quanto o núcleo para a região periférica, tá? Então, na célula jovem, você tem essa alta capacidade de divisão celular através das 3 fases, das 4 fases da mitose, que a gente já falou para vocês, que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Então, quando nós falamos em meristemas, meristemas primários, nós estamos falando de alta capacidade mitótica de formar novas células, tá? Que vão, então, sofrer uma diferenciação celular para formar o que nós chamamos de tecidos adultos. Aí nós vamos estudar, nessa parte de tecido vegetal, nós vamos ter a oportunidade de estudar ao longo das aulas cada um dos tecidos adultos derivados dos meristemas. Então, a gente vai estudar, por exemplo, o parênquima, que é a sede da fotossíntese, da reserva e do preenchimento do corpo vegetal, que é conhecido como o tecido fundamental do vegetal. Nós vamos estudar alguns tecidos de proteção, como a epiderme e o suber, lembra lá da suberina, e da epiderme você lembra da presença de cutina. Então, você tem aqui o suber ou cortiça. Você vai ter aqui também, ó, tecidos de sustentação mecânica. Nós vamos ter um tecido vivo, que a gente vai estudar sobre ele, que é o colênquima, e nós vamos ter aqui, ó, um tecido morto, que é o esclerênquima. Nós vamos ver as diferenças entre esses dois tecidos, um vivo e o outro morto, tá? Nós vamos ver aqui, então, os tecidos de condução, que eu acabei de mencionar para vocês. Nós vamos ter aqui o lênio ou xilema, responsável pela condução da seiva, que nós chamamos de inorgânica. E nós vamos ter aqui o líber ou floema, responsável pela condução da seiva orgânica, tá? E nós vamos ter também, a partir desses meristemas, a formação de tecidos adultos relacionados à secreção e à excreção. Lembra lá da seringueira? Quando você corta a seringueira, você tem a liberação daquilo que nós chamamos de látex. Aquilo ali você está tendo uma secreção, e essa secreção ela é originária de um tecido de secreção, que normalmente esse tecido de secreção é um tecido de origem parenquimática, tá? Então, só para você ter uma noção daquilo que nós vamos ver ainda sobre os tipos de tecidos vegetais, de uma forma geral. E aqui, para a gente começar, quem são os meristemas primários e quem são os meristemas secundários? Então, vamos estabelecer aqui essa diferença, tá? Então, os meristemas primários, onde eles estão alocados? Esses meristemas primários, eles estão formados, então, a partir daquelas células iniciais que nós falamos para vocês, tá? E essas células iniciais aqui, ó, inicialmente elas começam a
sofrer mitose, divisão celular convencional, e aqui vai formar, então, as 3 zonas meristemáticas, tanto no ápice do caule, quanto no ápice ou na ponta da raiz, tanto faz. Então, o primeiro meristema primário, nós vamos chamá-lo aqui de dermatogênio. Aqui está ele, o garotão, ó. Ou também conhecido, como eu falei para vocês aquela hora, de protoderme. Qual que é a função deles? A função dele é sofrer divisões mitóticas e formar a epiderme. Então, aqui você tem divisões mitóticas e diferenciação celular para ele formar um tecido aqui adulto, conhecido como tecido de revestimento ou epiderme. Ah, que legal. Pois é. E aqui você tem, ó, na região próxima à casca, aí você vai ter o periblema ou meristema fundamental, que tem como função se diferenciar e também sofrer mitoses para formar o tecido que nós chamamos de parênquima. Então, nós vamos ter 2 nomes para esse tecido. A gente vai ter aqui, ó, parênquima, e o outro nome que muitas vezes o aluno acaba confundindo é clorênquima. Presta atenção. Colênquima é um tecido de sustentação. Agora, quando eu pego CLO, clorênquima, o nome é parecido, né? Então, clorênquima é um sinônimo de parênquima. Por isso que vai ser interessante para vocês no desafio guardar bastante nomes aí diferentes dos quais vocês não estavam tão habituados. E o pleroma ou o procâmbio, ele vai formar aqui, ó, o lenho e o xilema primário, que também é um tecido, tá, vascular, onde você vai ter a formação do líber, que é o floema, e do lenho, que é o xilema. Então, um detalhe. Ah, Zé, então, células adultas do parênquima, que voltam a ser meristemáticas, elas têm uma capacidade de desdiferenciação celular? Sim, tá? Elas têm essa capacidade de voltar a produzir células meristemáticas. Aonde que elas são produzidas? Tanto na ponta do caule. Então, ponta do caule e ápice do caule, ou ápice caulinar, é a mesma coisa, tá? Então, nessa ponta do caule, você tem um meristema exclusivo, que é a gema. Tem a gema apical aqui, né, Zé? Tem. Aí, essa gema auxiliar é o meristema exclusivo, você acabou de falar para a gente, que é presente no caule e não na raiz. E na ponta da raiz, nós temos aqui o que a gente chama de ponto vegetativo radicular. Tanto na ponta do caule quanto na ponta da raiz, você vai ter a presença desses meristemas. Então, qual que é a principal função dos meristemas primários? Crescimento vertical do vegetal. Vertical, ou como queira aí, ó, longitudinal, nesse sentido, tá? Então, crescimento vertical ou longitudinal. Então, esses meristemas são formados por aquilo que nós chamamos de células iniciais, que se multiplicam aí, ó, para dar origem a esses meristemas primários que eu acabei de mencionar para vocês. Dermatogênio, periblema e pleroma. E cada um desses meristemas vai dar origem, a partir de mitose e diferenciação, a um tecido adulto do vegetal, tá? E para a gente finalizar, Zé, eu não tenho só meristema primário, eu tenho também aqui os meristemas secundários. Qual que é a diferença do meristema secundário? Já falei. Se o meristema primário você tem o crescimento, ó, vertical da planta, no meristema secundário você tem o crescimento horizontal. Então, um crescimento longitudinal, crescimento em altura, meristema primário. O outro é crescimento em espessura, meristema secundário. Aí eu tenho crescimento em espessura do corpo vegetal. Nossa, que legal, eu vou ter o crescimento em espessura. Sim, a partir de quem? Do meristema secundário. Então deixa eu entender aqui, Zé. Qual que é a origem dele? Normalmente o meristema secundário, ele tem uma origem focada já em células adultas. E essas células adultas, elas perderam a capacidade de se dividir por mitose. Como elas perderam a capacidade de se dividir por mitose, elas têm um processo diferente,
que é o processo da desdiferenciação celular. Então é mais ou menos assim, ó. Por exemplo, você pega um bebê, antes do bebê nascer, ele tem ali o cordão umbilical ligado à mãe. Como o bebê já passou por todo o processo de diferenciação celular, ele já tem todos os tecidos ali, tem o tecido epitelial, conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso, etc. Tal. O que acontece? Se eu extrair células do cordão umbilical desse bebê, eu consigo, tá, formar a partir dessas células, por desdiferenciação celular, eu consigo formar ou reparar tecidos que foram lesionados. Aí, quando eu uso, por exemplo, essas células do cordão umbilical, mesmo que ela tenha sofrido alteração já, mas elas têm a capacidade de se dividir ainda, tá? Aí você aplica, por exemplo, na região encefálica do indivíduo que sofreu AVC. Aí você consegue restaurar parte daquela região. Mas são células já diferenciadas. Você tem um cara que sofreu um infarto. Aí eles usam essas células retiradas do cordão umbilical, elas podem reparar parte da área do coração que foi comprometida pelo infarto. Por quê? Porque elas estão em plena divisão, tá? Por desdiferenciação celular, que é diferente da mitose característica. Agora, o que eles tentam muito hoje, e até então não obtiveram tanto sucesso, é você aplicar as células embrionárias e conseguir restaurar áreas lesadas de forma permanente. Então eles pegam, por exemplo, células embrionárias, foram subtraídas lá do embrião mesmo, na fase inicial da gestação, e tentam aplicar, por exemplo, que são células que têm a capacidade de formar qualquer tipo de tecido. Aí vamos então usar essas células embrionárias no indivíduo que tem paralisia, no indivíduo que tem uma lesão na coluna vertebral ali, ó, permanente. Vamos tentar reparar aquela lesão. Teoricamente, essas células embrionárias, elas seriam muito eficazes. Mas até então, todos os estudos que nós temos na ciência, tá, elas não demonstraram eficácia para restaurar tecidos. Os cientistas ainda procuram um gatilho, tá, para resolver esse problema, para que haja então essa eficácia. O que nós temos na prática são as células do cordão umbilical que já sofreram diferenciação celular e elas sim conseguem regenerar muitos tecidos. Então, um detalhe. Então, daí dá para você entender que essas células do meristema secundário também já sofreram diferenciação celular, como as células do cordão umbilical. Aí, então, elas vão sofrer, tá, esse processo de desdiferenciação, que não é um processo mitótico, mas é parecido com a mitose, que tem a capacidade de fabricar tecidos. Aonde que os meristemas secundários estão localizados? Principalmente na região, tá, do caule e da raiz. Então, aqui nós vamos ter, ó, vamos trabalhar com 2 meristemas secundários. O Zé, todo vegetal apresenta meristema secundário? Não, só vegetal que apresenta crescimento em espessura, principalmente as dicotiledôneas, que tem aquele crescimento do caule, tá? Aí você pega o milho, por exemplo, ele é fininho. Você pega, por exemplo, as gramíneas, tá? A grama, ela é fininha. O que significa que ela é fininha? Significa que ela não tem crescimento em espessura condizente com o meristema secundário. Ela só tem meristema primário. A maioria das monocotiledôneas são portadoras apenas de meristemas primários. A maioria das dicotiledôneas, além dos primários, elas têm também os meristemas secundários. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Então, você vai ter, para que ele serve? Crescimento secundário, ou crescimento em espessura, ou horizontal, ou diametral, tanto faz. Aumentar o diâmetro do caule, por exemplo. Aí você tem o felogênio e tem o câmbio. Qual que é a função? Tá? O felogênio, ele é o mais externo. Então, ele está mais próximo à região da casca da planta. Então, o que acontece aqui? Ó? O lado mais externo do felogênio vai produzir o que nós chamamos de suber ou cortiça, que é aquela casca morta que nas dicotiledôneas vão substituir, tá, a epiderme. Então, a epiderme, ela dá lugar a esse tecido morto de proteção, principalmente no tronco.
E na parte mais interna do filogênio, ele vai produzir um tipo de parênquima que serve para preencher as áreas lesionadas no tecido vegetal. E esse tipo de parênquima nós chamamos de feloderma, tá? O que é esse feloderma, Zé? É um tecido cicatrizante. O vegetal também se fere. Então, quando ele se fere, quem vai preencher essa área aqui, ó, é o feloderma, tá? Então, o felogênio, ele vai formar o feloderma para dentro, que é um tipo de parênquima. Agora, veja você, e o câmbio? O câmbio está mais para a região central, tá? Da região tanto do caule quanto da raiz. Só que, nos meristemas primários, nós chamamos ele de procâmbio, ou pleroma. No meristema secundário, nós chamamos apenas de câmbio. Qual que é a função? O lado externo, mais próximo à casca da planta, ele vai formar um tecido vivo que conduz à seiva orgânica, que é conhecido como líber ou floema. No lado mais interno, mais no meio ali, ele vai formar um tecido morto, tá? Tanto no caule quanto na raiz. Quem que é esse tecido morto? Xilema ou lenho, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, a partir desses tecidos originários dos meristemas secundários, nós vamos ter aqui os tecidos adultos do vegetal, tá? Aí nós vamos entender como é que é o esclerênquima, que é um tecido adulto secundário do vegetal, por que que ele é um tecido morto, por que que ele tem função de sustentação, tá? Nós vamos entender aqui como é que é formado o súber ou a cortiça, tá? Então, por que que ele não tem mais estômago? Então, nós vamos ver tudo isso aí na próxima aula. Então, primeira aula sobre essa parte de tecido. É uma aula tranquila. Você tem aí os nossos amiguinhos aí, tá? Todos eles aí, deslocados aí, os nossos amiguinhos que nós chamamos aí de, como é que chama aí, de tecidos aí, tá? Os nossos slides nos tecidos aí, tá tudo aí bonitinho. Se tiver alguma dúvida, pode falar, fique à vontade. Vai colocando para mim aí presente no chat de vocês aí, para a gente ter aqui os alunos que estão, os 30 alunos que estão presentes. Se você achar melhor, passe os slides para o caderno, que você vai estar estudando também, tá? Tranquilo? Ou se não, guarde aí o slide numa pasta de vocês, etc, tal, específica da biologia. A gente sempre vai usar bastante também com vocês para facilitar na hora de vocês estudarem, vocês terem um resumo também da matéria, tá? Então isso facilita bastante. Eu volto com vocês hoje à tarde, vai ter aula de química normal, provavelmente hoje a gente vai fazer exercícios que nós não fizemos na aula passada, acho que nós estamos na aula 5 ou 6, não sei. Ou se a gente já fez o exercício da aula 5, depois eu vejo com vocês, a gente já começa a aula 6, tá? Da química orgânica. Mas nós estamos em dia, tanto na química quanto na biologia, tá tranquilo. Beleza então, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Então é o seguinte,